tarde a todos. Eu vou pedir permissão também para apresentar em pé e dizer, né, que durante a apresentação anterior do Clemente, vocês viram que inicialmente eu fui promovido, né, já que eu fiquei com a incumbência de responder as questões que ele não respondeu, né. Depois eu fui demitido porque ele contratou alguém aí no meu lugar, né, que fez uma excelente intervenção, né. Mas, na verdade, eu acho que eu fui promovido mesmo porque faz um pouco mais de 10 anos que eu participo do Congresso e pela primeira vez o Jair me colocou como palestrante do painel. Então, estava na hora, né? Estava na hora. E aí, a ideia aqui é apresentar alguns aspectos da regulação, né? Um pouco os efeitos dessa regulação no setor elétrico, um pouco a trajetória dessa regulação, né? O impacto não só na distribuição, mas em especial na Celesc, e a partir dela, né, dar assim, uma oportunidade para o Franklin, na palestra seguinte, falar um pouco sobre essa questão trabalhista, essa questão da relação de trabalho. Esse é um pouco o foco, tá certo? Então, certamente eu vou apresentar vários dados aqui, que eu acho que talvez vocês já tenham conhecimento, enfim, mas, né, essas informações vão ficar disponíveis também para quem tiver interesse. Então eu vou pedir auxílio aqui para o Paulo, né, para começar. Então, na verdade, assim, os efeitos da regulação no setor elétrico brasileiro, eu nunca fui muito bom em título, né? Um olhar sobre o segmento de distribuição e a Celesc. E a questão inicial é mostrar o seguinte: nós vivemos um modelo desde os anos 90, que é um modelo naturalmente diferente do anterior, né, que era um modelo que pensava o setor elétrico totalmente estatal, né, era um setor estatal, setor por ser estatal, de uma certa facilidade do ponto de vista da gestão e da regulação também, né, e era um modelo também que era conhecido do ponto de vista da sua estrutura de custos e também de tarifa, o que a gente chamava lá o modelo de equalização tarifária, né? O que diabo que é isso, né? Equalização tarifária era um modelo no qual os padrões de tarifa nas regiões brasileiras, nas concessionárias brasileiras, eram muito parecidos, né? Não eram exatamente iguais, mas eram muito parecidos, onde a remuneração, o funcionamento das empresas se dava pela remuneração de custos, levantava, né, os custos das empresas, aquele custo era remunerado a uma taxa, né? E no setor, numa área onde fosse mais barato distribuir energia, sobrava um recurso, e onde era mais caro faltava um recurso, e as empresas se compensavam, né? Como era tudo estatal, o governo fazia essa compensação. E a gente tinha uma tarifa, um padrão tarifário mais ou menos comum no setor, né? Paulo? O modelo atual, né? Um modelo agregando o processo de privatização, pensando o mercado com vários outros agentes, isso eu vou mostrar depois numa lâmina, e os agentes privados, e naturalmente não há ilusão, os agentes privados que entram no setor, eles tendem cada vez mais, tendem a obter lucros maiores. Essa regulação modifica também, né? A regulação que até então era feita pelo Estado, através de um órgão lá, o Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica, o DENAI, passa a ser feito por uma agência reguladora, né? E o modelo então passou a ser o que a gente chama aí de preço teto, né? Ou a expressão em inglês, né, que também com a privatização veio essa moda também de transformar tudo em inglês, né? Mas no frigir dos ovos é preço teto, ou seja, o regulador, o Estado define uma tarifa e busca-se que as empresas sejam eficientes a partir desse patamar. Ou seja, o máximo da tarifa é isso, e aí você tem que ser eficiente daqui para baixo, você ganha, a empresa ganha, sendo mais eficiente, e no período seguinte vai lá o regulador e captura aquele ganho, estabelece um novo patamar tarifário e assim vai indo. Então sempre tem um preço teto, e a tendência desse preço teto é ser cada vez menor, quanto mais eficiente for a empresa, porque esse ganho, no início, é capturado pela empresa, depois seria capturado pelo regulador, né? Vai lá, Paulo. Para fazer esse tipo de regulação, isso aqui é não se preocupem, mas todo mundo sabe isso aqui. Para fazer esse tipo de regulação, o custo das empresas, eles foram divididos em duas partes, né? Que todo mundo está careca de saber na Celesc, né? A famosa parcela A e a parcela B. A ideia é que a parcela A, ela funcionaria dentro de uma lógica de mercado, tá certo? Porque ali teria principalmente a geração e a transmissão,
e a geração seria um modelo mais concorrencial, onde haveria, como há, né, leilões para que se produza energia mais barata, e a transmissão também. A transmissão também, que é o outro custo que está na parcela A, seria também através de leilões, buscando cada vez mais áreas, linhas de transmissão mais baratas. Essa era assim, vamos chamar assim, a promessa do modelo, né? E tudo isso não dialogava com a distribuidora, porque isso aqui representaria custo, né? Custo dos encargos setoriais, custo da energia, custo da transmissão, e isso simplesmente seria reconhecida na tarifa da distribuidora, tá certo? E a outra parcela é a parcela B, né? Então vê que ali começa pela primeira conta, que é pessoal, então nós não estamos no lado A, nós estamos no lado B, né? Ela é a parte do custo das empresas onde essas podiam fazer algum tipo de gerenciamento, e é ali, de fato, que há uma intervenção forte da regulação com o objetivo de reduzir custos, tá certo? A interferência da regulação é muito forte sobre a parcela B, tá certo? Isso a gente vai ver na sequência. Na parcela B é isso, né? Despesas de operação e manutenção, mais a despesa de capital, né? Que é a remuneração do capital, mais a depreciação, né? Então foi dividido o custo das empresas, aquilo que a empresa distribuidora não domina, que vai simplesmente ser transferido para a tarifa, e aquilo que a empresa domina, que aí o agente regulador vai ter uma atuação com o objetivo de reduzir custos, tá ok? Aí o que aconteceu, quando a gente faz essa mudança de um modelo para o outro, a gente pensa assim, mas se o modelo é preço teto, né? Volta um pouquinho, Paulo, eu esqueci de mencionar uma coisa, ao anterior. Quando eu falo que o preço é teto, ele passa a ser totalmente diferente daquele modelo de equalização. Agora, cada concessão tem uma tarifa, correto? Cada concessão tem uma tarifa. E aí, vai, Paulo? Então eu pego essa estrutura aqui, vejo como é que funciona em cada empresa, não tem mais nenhum mecanismo de equalização, onde for mais caro é mais caro, onde for mais barato é mais barato. Aí a gente pensa, pô, isso aí é justíssimo, né? Aí a gente volta para a palestra do Clemente, é justíssimo que a gente vivesse na Suíça. Como a gente vive no Brasil, né, que tem uma desigualdade muito grande, esse modelo produziu isso, vai lá, Paulo? Produziu essa diferenciação, que é, na verdade, um efeito do modelo. Né? Eu já apresentei isso aqui num outro evento, na verdade, os dados estão atualizados, evidentemente, né? Mas o que acontece? Quando você pega as tarifas de energia, a gente mostra aqui, ó, onde são mais elevadas as tarifas de energia? No Acre, no Piauí, no Mato Grosso, no Tocantins e Rondônia. Onde é que é mais barato? São Paulo, capital, Brasília, Paraná. Por quê? Porque, naturalmente, distribuir energia elétrica lá no Piauí deve ser muito diferente de distribuir em Brasília. Tá ok? Isso o modelo fez com que o custo da energia para um consumidor paulistano, né, da capital, ele representa 65% do custo lá no Acre. Então, um acreano paga, né, um terço a mais pelo valor da energia comparada com o paulistano. Bom, mas então no Acre, mas o Acre deve ter uma renda muito mais elevada. Não. Aí quando a gente faz essa comparação é pior ainda. Enquanto a renda média per capita no Acre é de R$ 11.700, lá em São Paulo vai ser 32 mil. Então quando eu meço o poder de consumo da energia, o poder de compra dessa renda média com a energia, eu chego naquela última coluna lá, aquele dado a partir de Brasília, por exemplo. Enquanto um consumidor de Brasília consome 100 mega, o consumidor do Piauí vai consumir 9 mega. Poder de compra, poder de renda dele. Então, quer dizer, não teve nenhum cuidado com isso. Né? Naturalmente, onde é mais custoso distribuir energia, a energia é mais cara, e por ser mais custoso, também geralmente são regiões mais remotas e mais pobres, onde o nível de renda é mais baixo. Então, essa foi uma consequência que o modelo fez. Né? Então, muitas vezes diz assim, né, a energia do Paraná é mais cara do que de Santa Catarina, no ano seguinte já é o contrário. Por quê? Porque varia muito a questão da parcela A, tá certo? E também porque os custos, né, de distribuição podem ser mais caros ou mais baratos. Agora, essas regiões assim sempre são as mais caras. Regiões mais remotas, grandes, baixa densidade populacional, né? Isso, coisas que a gente conhece, né? Então, esse é um efeito colateral. Vamos lá, Paulo? Bom, então, quais são as promessas do modelo? Né? Eu separei duas promessas do modelo. A primeira, a modicidade tarifária, e a segunda, a eficiência. Tá? Vamos falar primeiro sobre a primeira, que é a questão da modicidade tarifária. O que aconteceu ao longo desse processo? Vai lá, Paulo. Primeiro é o seguinte, quando eu olho
a evolução da tarifa de energia de 98 a 2002, eu vejo que houve uma redistribuição entre os vários setores, os vários segmentos dentro do setor. Na verdade, nós temos distribuição, geração, transmissão, tributos e encargos. Tá ok? Veja bem, a distribuição, de início, aquela linha marrom, ela representava 35% da estrutura tarifária. E hoje ela representa 16%. Da estrutura, aqui já está considerado os impostos, porque é um dos itens, né? Quando eu pego geração e transmissão, aí eu vejo o quê? Aqueles dois segmentos que iam ter a lógica de mercado, que, portanto, iam ser mais baratos, coisa e tal, passa a geração de 31 para 39, e a transmissão, que custava apenas 3% dentro da estrutura tarifária, passa a valer 9% da estrutura tarifária. Então, ou seja, o custo da transmissão dentro do modelo triplicou. Olha, transmissão, então é um negócio muito curioso, porque eu li um livro recente aí sobre o setor dizendo que os leilões de transmissão são um sucesso, porque tem um ágio muito grande e coisa e tal, não sei o que. Pô, mas como é que pode ser um sucesso se é cada vez mais caro o custo de transmissão dentro da tarifa, né? Então tem vários estudos analisando. Então o que houve ao longo desse período? Houve uma redistribuição tarifária dentro do setor. Segmentos passaram a ganhar mais e segmentos passaram a ganhar menos. A distribuição foi o segmento mais prejudicado ao longo desse processo. Vai lá. Bom, aqui é só uma demonstração, depois tem um gráfico, mas só para vocês terem uma ideia do ponto de vista numérico. Em 2000, a estrutura tarifária da Celesc era assim, ó, para uma tarifa que ia ser impostos. A tarifa anual, a receita anual, né, vamos chamar assim, da Celesc, era 1.319. Quase 600 milhões era a parcela B, aquilo que eu falei para vocês, né, custo operacional, remuneração do capital, e a parcela A, 720 milhões. Tá? Então, havia uma diferença, lá em 2000, em torno de 120 milhões entre a parcela A e a parcela B. Teve uma evolução ao longo do período, eu chego em 2000 com uma diferença de 2 bilhões e meio. Eu chego com uma diferença de 2 bilhões e meio. Observe que na evolução da parcela B, nós temos em 2012 um valor muito semelhante ao de 2003. Em compensação, a parcela A, eu tenho praticamente 2 bilhões a mais. Então, foi isso que está representado naquele gráfico anterior. Uma redistribuição da riqueza do setor a favor da geração e da transmissão. Tá ok? Vai lá, seguinte. Bom, aí, esse aí é o gráfico, né, resultado do anterior, quando eu pego a participação da parcela B na Celesc. Então, ela começa em 45%, se estabiliza em torno de 42%. Essa é a participação da parcela B dentro da tarifa da Celesc. E aí ela vem numa trajetória de 32%, 26%, 23%. Né? Então, quer dizer, é uma queda acentuada ao longo do período. Vamos lá, Paulo? E aqui é uma evolução, quando eu separo, né? Porque assim, apesar de a parcela B não crescer, a tarifa cresceu significativamente. Isso não foi uma transferência como foi a primeira promessa, a promessa da modicidade. Tá certo? Porque esse gráfico revela o seguinte: partindo todos de um número índice 100, a parcela A, ao longo do período, partindo de 100, ela chegou em 487. A parcela B, saindo de 100, ela está em 172. É a laranja aqui, a última. Juntando as duas, eu tenho a tarifa. A tarifa, que é a tarifa total, que é essa cinza, ela está em 344. E quando eu comparo com a inflação, ela está em 213 a inflação, partindo de 100. Então, o que o regulador pode afirmar para nós? O regulador vai falar: a nossa regulação é eficiente. Tanto é que a parcela B, onde a gente atua, cresceu mais do que a inflação. Ele está errado? Não, ele está corretíssimo. Isso beneficiou muito o consumidor. Não. O consumidor não paga só a parcela B. O consumidor paga a totalidade de custos. E a totalidade do custo revelou uma tarifa com crescimento de 344, para uma inflação de 213. Percebam? Então, quer dizer, a gente teve uma compressão da parcela B, mas não necessariamente isso significou no custo total uma tarifa menor para o consumidor. Vai lá, Paulo. Bom, aí a gente entra assim, ó, mas vamos entrar dentro da parcela B na Celesc. Dentro exclusivamente da parcela B, como é que começou a ser a distribuição, porque isso aqui é um pouco, né, o objetivo desse painel, que é discutir esse conflito distributivo. Dentro da parcela B, eu tenho
o PMSO, eu tenho a remuneração do acionista e eu tenho a depreciação. Esse recurso é o recurso regulatório. É em cima desse recurso que nós brigamos. E que o Parisotto briga conosco também. Porque ele quer garantir o retorno dele, nós queremos melhores remunerações e a Celesc quer uma depreciação alta para ter, pelo menos, a reposição do investimento. Correto? Então, o que aconteceu ao longo desse processo? Ao longo desse processo revela que, de uma certa forma, nós somos parceiros. Todos nós perdemos ao longo desse período. Por isso, a questão da intensificação do conflito distributivo. Porque o PMSO saiu de quase 15% no primeiro ciclo para 12% e depois saiu da 12,7% e depois ficou em 12%. A remuneração do capital, 7,6% da tarifa, ficou estabilizado com um pequeno crescimento, e 5,5%, caiu praticamente um terço. Nós temos até uma nota técnica sobre isso, se vocês entrarem no site do DIET, tem lá uma nota técnica mostrando o inventário do terceiro ciclo de revisão tarifária, que é esse último aqui. De qualquer forma, o que a gente tem aqui? Nós temos uma situação em que a gente saiu de mais ou menos 26% para uma situação em que nós temos mais ou menos 18% para disputar. Então, da renda do setor, a gente brigava com o acionista por 25%, 26% do bolo, agora nós estamos brigando com o acionista, e o acionista conosco, para dividir aqui, tá certo? 18%, 20% do bolo. Ok? Então, esse é o dado, assim, curioso e interessante. Vai lá, Paulo? Bom, a segunda promessa do modelo é a questão da eficiência, correto? Um setor, né, vai ter tarifas melhores, né, menores, inclusive vai ter mais eficiência. Então, vamos ver o que está acontecendo, o que nós temos de informação. Primeiro, para ter eficiência, nós precisamos imaginar que os órgãos estatais tenham capacidade de fazer a gestão do modelo. Uma coisa é fazer a gestão quando tudo é estatal. Outra coisa é fazer a gestão quando tudo é privado. Esse dado aqui é o dado só dos agentes que atuam no setor de comercialização de energia. Nós tínhamos no início do processo, lá em 2000, 58 agentes atuando no setor de energia. Em 2004, nós temos 662 agentes com interesses dentro do setor de energia. Então, nós temos produtor independente, né, passa de 2 para 65, o consumidor livre, que não tinha, passou a ter 470, ele é um agente dentro do setor de comercialização, tem os seus interesses, tá certo? Interfere na gestão. Depois nós temos 935 agentes, em 2010 nós temos 1.645 agentes, terminamos dezembro de 2013 com 2.600 e poucos agentes. E são cada um dos interesses desses agentes que são negociados na regulação. Então, nós presenciamos um fato agora singular. Passou-se a usar mais energia térmica, as distribuidoras ficaram descapitalizadas, correto? Quem ganhou dinheiro com isso? O modelo é perfeito, quem ganhou dinheiro foram as geradoras, que tinham energia disponível, perfeito? E a distribuidora foram lá no governo e pediram um socorro de caixa para cobrir aquela diferença, beleza? Mas isso pode levar a um risco de racionamento, formal ou informal. Formal se o governo decretar, informal se o ONS dizer que a usina tal não vai produzir energia, mas aquela geradora tem um contrato para cumprir. Ao ter um contrato para cumprir, o ONS não dá autorização para despachar, ela também tem que ir no mercado para comprar. E o risco é dela. Aí as geradoras já se reuniram, olha, isso aí pode trazer um prejuízo de 20 bilhões. O governo tem que dar uma ajuda aqui, porque se a gente tiver uma geração... Então o modelo é livre até o ponto que interessa. Depois que não interessa mais, a gente vai lá bater na porta, porque cada um desses grupos tem um interesse lá. Agora nós estamos numa briga com as comercializadoras, porque alguém falou aqui de início, precisa fazer planejamento na energia elétrica, né? Alguém levantou na pergunta na palestra anterior, precisa fazer planejamento. Quando a gente faz planejamento, a gente não faz mais com aqueles 20 e poucos agentes, nós vamos fazer para 3.000 agentes, cada um com interesse distinto, cada um querendo uma solução distinta. E o governo, há poucos dias, editou uma portaria 455, querendo que, por exemplo, o mercado livre fornecesse informações de preço e quantidade de energia. Afinal de contas, eu preciso saber o que está contratado ou não para planejar o sistema. Teve briga na justiça, porque essa informação, lógico, é uma informação estratégica. Como é que eu vou mostrar para ti os contratos de compra e venda de energia no mercado livre? Para saber se eu estou comprando bem, vendendo bem ou não. Então, como é que o governo, se 30% está no mercado livre, como é que vai se planejar? Sem saber se os agentes estão contratados ou não. Então, cria uma dificuldade de fazer a gestão. É um pouco isso. Uma dificuldade desgraçada de fazer a gestão dentro desse modelo. Vai lá, Paulo.
Do ponto de vista da qualidade, né, a gente está estacionada, vamos dizer assim. Se você pegar, esses aqui são os dados da ANEEL, o que a gente percebe aqui, esses gráficozinhos aqui amarelos, as colunas, é que o DEC, isso aqui é todo o sistema, tá? O DEC, na verdade, ele estava em torno de 16, depois 16, ficou em 16 mais ou menos até 2008, a partir de 2008 o DEC passou para 18, se manteve em torno de 18%, e essa linha é a meta estipulada pela ANEEL. De início a meta era bem elevada, evidentemente que a meta vai diminuindo, e o que a gente vê desde 2009 é que, na média, as distribuidoras estão com um DEC mais elevado do que aquele limite estabelecido pela ANEEL. O FEC não chegou ainda nessa situação, no entanto, ela também está estacionada, e a meta está diminuindo. Então é questão de tempo, porque a qualidade, de fato, ela está... Né, cresceu, perdeu qualidade e depois estacionou num padrão, né, mais elevado que o anterior. O seguinte, Paulo. E aqui é um dado curioso, que é o índice anual de satisfação do consumidor, né? Esse aqui a gente sempre usa a ABRAD, né, mas a ANEEL também faz, né, a pesquisa. Nós tínhamos em 2007 65% de avaliação do consumidor, hoje temos 60%. Tem um dado curioso aqui, que é o seguinte: a Celesc, lá em 2007, ela ganhou o prêmio ABRAD no segmento dela com uma pontuação de 72,25. A ganhadora nesse segmento agora, depois de 7 anos, ela ganhou o prêmio com 68. É uma outra empresa, ganhou o prêmio com 68. Então, ou seja, é decrescente o nível de... É claro que sempre vai ter que ter um campeão, né? Mas quando tem um campeão não significa que ele é o melhor. Na análise... Né, evolutiva, na verdade, os indicadores estão piorando do ponto de vista da satisfação do consumidor. Vai lá, Paulo. E por conta disso, como os mecanismos de regulação têm criado algumas formas de compensação para as empresas, para os consumidores, o que a gente viu, né, nos últimos 4 anos? Né? Mais ou menos em torno de 400 milhões tem sido pago de indenização para os consumidores por conta de descontinuidade. A Celesc pagou em 2010 2 milhões e 800 mil, 2011 6 milhões e meio, quase 7 milhões em 2012, e no ano passado, 2013, diminuiu um pouco para 5 milhões e alguma coisa. Mas é recurso que vai saindo por conta, né, da queda na qualidade do serviço. Né? Ao mesmo tempo, a qualidade... ela não pode, assim, a qualidade é medida por indicadores técnicos, mas naturalmente esses indicadores técnicos dependem também do trabalho humano, né, da forma como você trabalha no setor, né, executa a sua tarefa, enfim. E o que nós percebemos no setor é o seguinte: ao longo desse período de regulação, os empregados do setor elétrico, eles passaram, o total de pessoas trabalhando no setor elétrico, ele pulou de 137 mil para 254 mil. Então, um crescimento vigoroso, 120 mil pessoas a mais atuando no setor elétrico. No entanto, o quadro próprio das empresas passou de 97 mil para 108 mil. Então, cresceu 10 mil pessoas dentro do quadro próprio das empresas. E nós tivemos cerca de 130 mil, né? 100 mil, né? 100 mil mais ou menos, 105 mil, 110 mil, do terceirizado. Então, quer dizer, a adaptação, a redução dos custos, a adaptação ao modelo de eficiência, que a eficiência até então durante muito tempo, só no terceiro ciclo que mudou um pouquinho, ele era medido pelo grau de gasto de cada concessionária. Então, ser eficiente para a ANEEL é que os teus custos reais fossem menores que os teus custos regulatórios. Agora, como é que você faz a gestão para reduzir esse custo não é problema meu, não é problema da ANEEL. É assim que as empresas fizeram, tá certo? Ampliando o setor com um contingente cada vez mais de trabalhadores terceirizados. Vai lá, Paulo. E esse aqui é o sintoma dentro da Celesc, né? Nós saímos lá de 2000 com 4.500 empregados, descemos aqui para 3.600, foi quando teve aquele PDV. Aqui nós tivemos uma crise na Celesc, eu já estava aqui, tivemos uma crise, audiência pública e tal. Muitos de vocês aqui entraram na empresa por conta dessa crise, porque na sequência, nesse período, teve um concurso público. Provavelmente, muitos de vocês entraram aqui. Voltamos a ter um patamar de 4.000 empregados,
e vamos numa trajetória decrescente de novo, e não por acaso estamos numa crise de novo no Congresso. Né? Na verdade, estamos vivendo essa mesma situação, né? Eu acho que o presidente vai vir amanhã aí, vocês vão poder reclamar o que está acontecendo aí, falar o que está acontecendo na realidade. Mas eu sei que com 3 mil empregados, em 2013, dificilmente você vai conseguir executar a tarefa com um número muito maior de consumidores, com um quadro praticamente 50% menor do que do período anterior. Paulo? E esse aqui é o dado que revela isso. Nós tínhamos uma média de 400 consumidores por empregado do quadro próprio, temos 854 hoje, mais do que o dobro. Correto? Então é claro que a deficiência nesse trabalho está suprido com mais terceirização, enfim. Eu não usei os dados de terceirização da Celeste porque eles são muito irregulares. E como eu imagino que tenha tido algum problema de apuração, eu preferi não ajudar, mas ele é muito elevado, tá certo? O grau de terceirização na Celeste, pelo menos os dados divulgados para 2013, é praticamente 90% do quadro próprio. Semelhante a 90% do quadro próprio. Agora, eu não trouxe para cá porque eu não tenho pouco conhecimento sobre a forma como ele é apurado, preferi não arriscar, mas é um número crescente. Vai lá, Paulo. E aí, o que acontece? Né? Eu separei aqui para concluir um pouco, assim, bom, a gente andou fazendo essa discussão em vários espaços, né, inclusive na ANEEL, e aí a gente começou a verificar, numa consulta rápida na internet, você verifica as consequências da gestão que as empresas vêm fazendo nas companhias. Então eu peguei lá, por exemplo, a Energisa de Sergipe, ela é condenada. Condenada por quê? Pela morte de 3 trabalhadores e por ser conivente com o trabalho infantil. A próxima, a ANEEL pede investigação sobre piora de indicadores de qualidade das distribuidoras. Bom, é até importante ler isso aqui. O diretor da ANEEL, Julião Corrêa, pediu nessa semana que as áreas técnicas da agência reguladora investiguem indícios de que as concessionárias de distribuição de energia elétrica estejam intencionalmente piorando seus indicadores de qualidade, DEC/FEC, com o objetivo de obter vantagens econômicas futuras. O que é isso? DEC/FEC passou a ter um valor na parcela B. Então, esse valor sempre utiliza como referência um dado que eu tive do passado, tá certo? Então, eu pioro agora para depois apresentar supostamente uma melhora, tá certo? E com isso dizer, então, que eu tenho um bônus, né, na tarifa. A seguinte, e veja que isso aí, né, começamos lá por Sergipe, agora aqui, Rio de Janeiro, debate a qualidade dos serviços prestados pela Ampla. Aí tem uma audiência pública, né, e tem a declaração, todos sofrem por causa da precariedade dos serviços prestados pela concessionária. Próxima. Ministério Público investiga a denúncia de fraude da concessionária de energia da Paraíba. Lá o que acontece? Né? O relato lá de um trabalhador, né? As manipulações foram consequências de metas estabelecidas. Os funcionários são vítimas de pressão em cima de metas de produtividade por parte das gestões. Então, manipula as informações, tá certo? Para dizer que está tudo bem. Comissão de Minas e Energia encaminha ao Ministério Público casos de morte por falha na rede da CELP. Só em 2013 tinha sido 31 óbitos de pessoas, 3 por mês, na rua, cabo partido, essas coisas todas. Apesar da ausência de estatística, tem uma associação lá que estima que desde 2008 houve mais de 1.000 acidentes fatais lá em Pernambuco. Segundo a ANEEL, a CELP foi a campeã de reclamações em 2012. Só que, no ranking da ANEEL, do 3º ciclo, a CELP é a segunda mais eficiente. Ela é a segunda mais eficiente dentro do modelo, tá certo? E é a líder de reclamações. Oi? Sim. Vai lá, próxima. Aqui em São Paulo também, o aumento de número de mortes na rede também, tá certo? Provocado por acidentes, né? Demora na manutenção, demora A próxima, Paulo, né? E aí, em homenagem ao Franklin, evidentemente, né? Não coloquei a nada da Celeste, né? Não é que não falta notícia, mas CEMIG é responsabilizada por flagrante de 179 trabalhadores em condições análogas de escravos, submetido a jornada de mais de 11 horas por dia, 0 funcionário terceirizado, contratado, não sei o que, segundo a investigação do Ministério Público. E a última, eu acho, aqui é a SEMAR. Por que eu coloquei a SEMAR? Porque se a CELP está na segunda colocação, a SEMAR é a primeira. Tá certo? Então, 9 empregados da Aliança Engenharia e Serviços, prestadora de serviço de roçada, né, junto à linha de transmissão de energia, foram encontrados no dia 20 de 11 em situação degradante em alojamento em São Luís do Maranhão. E essas empresas são assim, esse é um método moderno de gestão de pessoas para conseguir a eficiência. Vai lá?
E aí tem um dado para a gente terminar o seguinte, mas a ANEEL é a agência reguladora que, de alguma forma, ela pode autuar a empresa e cobrar multa se a empresa não é eficiente, tá certo? Inclusive, a gente perguntou para a ANEEL numa reunião, mas afinal, digo, por que vocês não usaram as informações sobre multa para saber se a empresa era eficiente? Então, não era mais fácil do que utilizar esse modelo matemático tão complexo, né? Mas vamos lá. Em 12 anos, foram emitidos autos de infração que somavam 1 bilhão e 800 milhões. Depois tiveram os recursos administrativos e reduziu para 1 bilhão e 200. Mas foram pagos só 674 milhões, isso em 12 anos. As multas equivalem em média a 0,1% do faturamento anual das companhias que sofreram multa, o que abre margem à interpretação de que elas não sejam suficientemente dolorosas para coibir a repetição de infrações. Essa é uma conclusão de uma dissertação de mestrado de Eduardo Rossi, né, lá na UNB, que também ele trabalha na ANEEL, né, na regulação, né, da ANEEL. Então, quer dizer, é uma constatação, né, de que a eficiência, na verdade, está sendo a custas disso. E agora, só para colocar assim, né, talvez não dialogando tanto, mas só colocando algumas preocupações para o futuro, né, em razão até do terceiro ciclo de revisão tarifária, que são coisas que a gente tem que ficar atenta. Primeiro, percebe-se no setor, depois do terceiro ciclo de revisão, porque o que aconteceu no terceiro ciclo de revisão? A taxa de remuneração do capital diminuiu e o nível de exigência de qualidade técnica surgiu, né? Que até então praticamente não havia, né? Então isso naturalmente e tem consequência, né? Porque se você tiver piora, você perde receita. Há uma elevação de endividamento das empresas. Então a gente tem que ficar atento, porque a Celesc já foi vítima de um elevado endividamento. Quem viveu lá nos anos 2000, 2001, isso foi um tema aí. Vieirinha era conselheiro aqui, né? Lembra da Accenture, né, Vieirinha? Para as soluções da dívida, né? Pois é. Então as companhias estão numa trajetória de elevação de dívida. Segundo, há um esgotamento do modelo de eficiência pela redução de custos. Não dá para cortar mais nada. Entendeu? Há uma coisa de que, olha, aqui não dá para mexer, na verdade aqui tem que ampliar porque não está sendo suficiente, tá certo? Terceiro fator, né? Fim dos ciclos tarifários. Nós estamos começando a discutir o quarto ciclo de revisão tarifária, mas provavelmente esse seja o último. Daqui para frente a regulação não tem mais uma data marcada, passa a ser feita por demanda. Se tem um problema aqui operacional, fazemos a regulação disso, se a remuneração do capital mudou por algum critério, você muda, não precisa ter a cada 4 anos para fazer isso, né? E o quarto, que seria bastante interessante para a gente, e inclusive está na agenda regulatória da ANEEL, para acontecer agora, é a adoção de indicadores de qualidade, considerando também as condições de saúde e segurança. Ou seja, é começar a verificar a qualidade do ponto de vista também de como a gestão é feita. Tá certo? Medir as consequências dessa gestão. Então, é uma discussão que a gente tem feito lá e está colocada aqui como perspectiva só, para, na verdade, não dizer assim que só tem desgraça, né? Pode acender uma luz aí daqui a pouco, né? Bom, pessoal, estourei o meu tempo aí, obrigado.